Você pode até ser um cuidador dedicado, experiente, pontual, mas se a sua aparência não transmite tudo isso, existe uma chance real de que o cliente nunca descubra o seu valor. E pior, você pode estar perdendo excelentes oportunidades profissionais sem nem se dar conta disso. Sim, o seu uniforme ou a ausência dele pode estar te afastando das famílias. E o vídeo de hoje é para a gente falar exatamente sobre isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e compartilha com aquele seu amigo que trabalha na profissão e que precisa ter acesso a esse conteúdo. Vamos ser bem sinceros aqui, pessoal. O cuidador, em linhas gerais, a não ser que ele seja contratado CLT por alguma família ou por alguma empresa, mas em linhas gerais ele é um profissional de mercado. Ele é um profissional autônomo. Então ele vai conduzir da forma como ele acha melhor a própria vestimenta. Não tem uma subordinação direta que determine uma roupa específica para uso. Em linhas gerais funciona assim, salvo algumas exceções quando existe alguma subordinação ou existe alguma exigência por parte de uma agência que aquele cuidador presta serviço. Mas, em via de regra, o cuidador define a própria roupa. Não existe nem sequer uma imposição legal, né, uma lei que determine a roupa exata que um cuidador deve usar. Mas o mercado, as práticas de mercado já definiram um padrão. Esse padrão ele já existe. E fugir desse padrão de forma indiscriminada, sem nenhum motivo plausível, pode acabar te custando caro. E veja, as informações que eu vou trazer nesse vídeo não te obrigam a nada. Você pode seguir as orientações ou você pode simplesmente ignorar. Mas você precisa ter consciência que a sua imagem transmite uma mensagem. E essa mensagem pode estar sendo mal interpretada, pré-julgada, percebida de uma forma errônea pelos clientes. E sim, essa percepção criada pelos clientes pode definir se você vai continuar naquele contrato ou não. Se você vai ter uma primeira chance em um determinado lugar ou não. Antes da gente começar a pontuar o que seria essa vestimenta ideal para um cuidador, vamos imaginar de uma forma muito prática aqui. Eu estou aqui vestido de social, uma roupa branca, transmitindo uma mensagem. Se eu tivesse assim, de regata, você acha que faria sentido? Você acha que teria coerência com a mensagem que eu quero passar, ainda mais tratando de um canal institucional, onde a gente aborda assuntos sérios e que exigem passar, transmitir uma credibilidade para o cliente? Claro que não. Seria informal demais para o tipo de veículo e o tipo de conteúdo que é postado. Com os cuidadores não é diferente. A mensagem que você passa com a sua roupa, ela diz muito sobre você e sobre o valor percebido do seu trabalho. E eu vejo muitos cuidadores reclamando de falta de valorização. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no canal ainda, vai ter muito vídeo falando sobre valorização da carreira, mas acreditem, a principal valorização que vocês querem começa dentro de vocês, começa através da atitude de vocês, e a roupa vai falar muito a respeito disso. Então, vamos aos principais pontos que eu separei para vocês aqui. O que o mercado espera ver num cuidador profissional ou numa cuidadora profissional? Uma roupa limpa, passada, sem manchas, alinhada, um uniforme branco ou tons claros, mais neutros, que representam a área da saúde, como por exemplo azul, verde, porque apesar do cuidador não ser ainda regulamentado como um profissional da área da saúde, ainda existe muita briga jurídica em torno disso, a categoria ainda não está formalmente regulamentada, ainda é uma CBO dentro da categoria dos domésticos, você trabalha num contexto domiciliar, mas ainda assim você precisa se apresentar como um profissional da saúde, porque isso vai te credenciar, isso vai te colocar num outro patamar de valorização. Evite estampas chamativas, a gente vê às vezes muitos pijamas com muitos enfeites, escrito um monte de coisa e desenhos, etc. Será que faz sentido? Qual é a mensagem que você quer passar com isso? De ser uma pessoa descolada, divertida, jovem? Mas será que essa é a mensagem ideal para uma cuidadora? Tenta transmitir mais leveza, tenta mostrar que você é uma pessoa paciente, acolhedora. Isso talvez converse melhor com o público cujo qual você está querendo atender. Pensa que a família que vai te contratar até que é uma pessoa divertida, mas quando a gente pensa num cuidador para um idoso, o que eles querem prioritariamente? Uma pessoa capaz de executar as tarefas, uma pessoa paciente, que tem amor pela profissão, que seja acolhedora, que vai levar carinho para aquela pessoa, zelo, proteção, que vai estimular. Isso é muito mais importante e é transmitido pelas cores da área da saúde do que diversas estampas engraçadas e exóticas, entende? Procure usar sempre sapatos fechados de cores neutras, de preferência branco, mas se você não tiver um sapato branco pode ser um sapato preto, algo nesse sentido, mas sapatos fechados transmitem sim uma maior credibilidade, passam um ar maior de formalidade. Agora, se você está numa residência em que a família fala, não, pode trabalhar de chinelo, fica mais à vontade nesse sentido e tal, e libera o uso do chinelo, ok, mas lembre-se, toda vez que você for sair para o meio exterior, uma consulta médica,
numa reunião de família, alguma coisa que você precisa se deslocar, você vai precisar usar um sapato fechado. Não convém você estar de uniforme e chinelo. Cabelo sempre preso, principalmente para as mulheres, né, que costumam ter cabelo grande e tudo mais. Pense que é uma questão de higiene, é uma questão estética também. Você transmite uma mensagem maior de autoridade e você se posiciona como alguém mais profissional e que se preocupa com esses detalhes. Evite ao máximo acessórios, adornos, brincos, piercings, pulseiras, unha grande, unha sempre também bem feitinha, sem cores muito espalhafatosas, mais básicas. Pensa que o seu intuito ali não é chamar atenção demais. Quanto mais discreta você for, melhor. E todos esses adornos que eu expliquei, inclusive unha grande, podem trazer risco. Você pode acabar arranhando o idoso, ferindo ele de alguma maneira, mesmo que de forma... mesmo que seja sem querer, mesmo que tenha sido um acidente. Mas fato é, alguma coisa pode acontecer nesse sentido. Evite, não use esses adornos e mantenha sempre a unha aparada. E uma coisa que eu sempre recomendo para os cuidadores: tenham um plano B na bolsa de vocês, na mochila de vocês. Uma roupa reserva. Por que uma roupa reserva? Pessoal, poxa, é caro comprar roupa e tal. A gente vai chegar nesse ponto, mas para pensar aqui comigo. Se você tem uma roupa reserva, se for necessário você dobrar plantão, você vai ter uma outra roupa para utilizar, você não vai precisar usar a mesma. Isso também traz um aspecto melhor de higiene, de odor, muito melhor para você. Você vai se sentir mais confortável e a família, as pessoas que estão vendo você, também vão se sentir mais confortáveis com isso. Tem uma roupa reserva, não só para um caso de dobra, mas pode acontecer um acidente, né? Pode cair um molho na sua roupa, alguma coisa, um suco, e sujar, manchar, você vai precisar depois lavar isso, você não vai ficar toda suja durante o plantão. Então, ter um plano B de roupa na sua mochila, na sua mala, é muito, muito importante. Toda essa relação do que utilizar enquanto uniforme, enquanto apresentação de imagem pessoal, comunica uma coisa: atenção aos detalhes, respeito ao paciente e demonstra que você tem higiene pessoal. Pessoal, para pensar aqui comigo. A família está contratando um cuidador para cuidar de uma pessoa. Primeira coisa que eu espero enquanto familiar é que esse cuidador cuide em primeiro lugar dele próprio. Ele precisa demonstrar para mim que ele cuida de si. Se ele cuida de si, ele é capaz de cuidar de outra pessoa. Quando você vai no nutricionista e ele é obeso, tem alguma coisa errada. Quando você vai num pneumologista, num cardiologista e ele é fumante, tem alguma coisa errada. Não que não possa ter bons profissionais dessa forma, trabalhando nessas profissões, mas a imagem que você passa, que você transmite, trabalhando naquela área e executando o oposto na sua vida, é uma imagem muito ruim. Quando você é cuidador, a primeira coisa que você precisa fazer é demonstrar que você cuida de si. E uma das formas mais bonitas de demonstrar isso para o mundo exterior é demonstrando esse cuidado com a sua roupa, com a forma como você se apresenta. Não é a única forma, tem outras maneiras também de você mostrar que você cuida de si, você consegue transmitir isso, e a gente vai abordar isso em outros vídeos. Mas nesse vídeo aqui, a gente está falando de roupa, de uniforme. Então eu queria deixar isso claro aqui para vocês. Cuidem de si, isso vai ficar visível às outras pessoas, vai transmitir uma boa impressão, isso vai abrir portas para vocês profissionalmente, porque as pessoas vão começar a confiar mais em vocês. Agora pensa comigo o contrário. Imagina que você chega, a família abre a porta para você e você tá lá, você acabou de chegar na casa e você chega com a roupa amassada, manchada, usando o mesmo sapato que você usou na rua, você quer usar para trabalhar porque você não levou outro, e aquele sapato que você pegou ônibus, pegou trem, você tá querendo entrar na casa da família com aquele sapato cheio de bactérias, cheio de coliforme fecal na sola ali do sapato. Não pode, gente. Isso é questão de higiene. E tem muitas famílias que de fato proíbem a entrada de sapatos de rua dentro de casa. E estão certos, tem motivo, tem embasamento para isso. E aí não para por aí, você tá de cabelo solto, colazão, brinco, pulseira. Você sabe o que o contratante vai pensar em ver essa cena, ver você entrando pela porta dessa maneira? Se essa pessoa não tem cuidado com a própria imagem, será que ela vai ter cuidado com a minha mãe ou com o meu pai? É injusto esse tipo de julgamento? Talvez, mas é a realidade. Não dá para você ficar lutando contra os fatos. Mas que o mundo não me entende, eu tenho que poder usar a roupa que eu quiser, eu tenho liberdade para isso, eu quero usar a roupa que eu quero e o mundo que aceite. Cara, a realidade não é assim. Se você quiser agir dessa forma imatura, brigando contra a realidade, beleza, mas você vai perder oportunidades profissionais. Esteja ciente disso. Antes de você ter a chance de demonstrar sua competência profissional, a sua aparência chega na frente. A sua aparência vai ser o cartão de visita, o abre-ala, que vai anteceder a chance de você demonstrar sua competência. Você nem vai ter essa chance se você for barrada nesse crivo inicial, que é o crivo da aparência. E aqui, quando a gente fala de aparência, a gente não está falando de ser bonito, ser feio, ser gordo, ser magro, não é isso.
A gente está falando sobre uma boa apresentação. E uma boa apresentação é uma apresentação adequada para aquele ambiente, para aquela profissão e para aquele contexto. Você está de terno na praia, você está bem apresentado para estar naquele ambiente? Claro que não. Você está numa roupa muito elegante, num lugar que não tem nada a ver você estar com aquela roupa. Então você vai chamar atenção negativamente por aquele contexto que você está. Assim como se você for numa reunião de business corporativa, de sunga e biquíni, você também vai estar extremamente mal vestido e de forma inadequada para aquele ambiente. Então, uma boa apresentação tem a ver com isso, e não com beleza em si. Só que existem algumas exceções. Existem idosos que têm uma síndrome chamada síndrome do jaleco branco. Tem uma certa aversão a ver pessoas com cores da área da saúde, seja branco, seja azul, seja verde, porque remete a pensar em hospital, a doença, a que essa pessoa já está mais debilitada, precisando de cuidados. E tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender que a longevidade se impõe, os desafios acontecem e elas não aceitam muitas vezes as próprias limitações. Então, existe a síndrome do jaleco branco, que faz com que algumas famílias optem e falem, olha, não, eu não quero que utilize branco, eu não quero que utilize roupa da área da saúde, eu quero que você venha com uma roupa normal, né? Não precisa dessa formalidade toda, porque eu quero que a minha mãe e meu pai fiquem mais à vontade com você aqui e tudo mais. Beleza, existem esses casos. Só que, nesses casos, onde a gente conta com o bom senso do cuidador, porque não existe exatamente uma referência, não existe exatamente um padrão, a gente conta estritamente com o bom senso dele, aí que a coisa se perde. E eu estou aqui para ajudar vocês nisso, para a gente tentar definir algo que seria razoável, um referencial para que vocês possam se guiar a partir disso. Bom, então nesses casos, o que eu recomendo? Calça jeans, sem desbotado, sem aquelas manchas, aqueles rasgados, sabe? Não, calça jeans normal, mais básica possível, alinhada, nem muito justa, nem muito larga, camiseta básica, lisa, sem estampas, desenhos, escritas, etc., básica, lisa e de cores neutras. E aí você pode utilizar, por exemplo, um preto, um cinza, um marrom, um bege, que são cores mais neutras dentro de uma paleta. Você não precisa usar o branco, porque você vai tá ali se descaracterizando, vamos dizer assim, da área da saúde. Então você vai utilizar essas cores neutras, que não são extravagantes e que vão passar ainda assim uma boa imagem de uma boa apresentação. No tênis a mesma coisa, tênis fechado, cores neutras, usar chinelo só quando permitido e dentro de casa. Se não for permitido, se isso não for conversado, utiliza tênis fechado. Tenha opções de tênis, porque você vai precisar utilizar um tênis para o ambiente fechado da casa e o outro tênis para circular na rua. E claro, e aí essa questão do bom senso, que muita gente acaba não tendo, mas eu queria tentar definir uma frase. O que seria um bom senso em relação a isso? Você precisa ser informal sem parecer despreparado, entende? Você está transmitindo uma certa informalidade, você está descaracterizado da área da saúde, mas você não está mostrando despreparo. Você mostra que existe um padrão no que você utiliza, existe uma intenção na mensagem que você quer passar com a sua roupa. E aí muita gente pode estar me assistindo, pode estar pensando assim, poxa, Rafael, mas eu ganho pouco, eu não tenho dinheiro para ficar investindo nisso, comprando um monte de roupa, cara, tem um monte de gastos e tal. Você não precisa fazer todas essas compras de uma vez só, você pode comprar as coisas aos poucos, você pode parcelar, você tem várias alternativas, não precisa ser de marca, não precisa ser algo muito sofisticado, basta que seja dentro daquilo que eu orientei. Vocês vão buscar as melhores alternativas no mercado em relação a isso. Eu posso deixar aqui também algumas sugestões no nosso vídeo que vai estar disponível no YouTube. Vou deixar na descrição alguns links com referenciais desse tipo de roupa. Você pode julgar um pouco mais caro, um pouco mais barato do que outras alternativas que você encontre, mas fato é, quero deixar algum caminho aqui já para vocês. Não é obrigado por aqui, busquem alternativas mais baratas, as coisas que façam mais sentido com a sua realidade, mas utilizem esse vídeo como um norte, como uma bússola, porque eu estou sentindo que vocês, cuidadores, estão muito perdidos em relação a esse assunto. Então, o que eu estou tentando fazer aqui não é engessar, criar uma regra absurda que vocês não vão conseguir seguir. Eu estou querendo ser um referencial para vocês. Lembre-se que o uniforme não é frescura, o uniforme não é gasto, é investimento na sua carreira, na sua imagem, na sua marca pessoal, no respeito que você vai inspirar nas outras pessoas, no valor que você gostaria que as pessoas te dessem. E esse valor que você transmite, ele não agrega só para você, ele agrega para sua profissão, porque no mundo corporativo é exatamente assim. Quanto menos profissional você aparenta ser, menos você será valorizado. Quanto mais profissional você aparenta ser, mesmo que você não seja, mas o fato de você aparentar ser mais profissional te coloca num patamar maior de valorização. E no cuidado domiciliar não é diferente. Segue a mesma lógica, porque somos todos seres humanos, independente do ambiente que a gente trabalha. Então a nossa percepção de mundo, a nossa simbólica, a forma como a gente enxerga as coisas, funciona em qualquer lugar.
exatamente igual. Então, turma, é o seguinte, da próxima vez que vocês forem se vestir para um plantão, eu quero que vocês lembrem da seguinte frase: você não veste só uma roupa, você veste o cuidado, a confiança, a tranquilidade que a família espera quando ela abre a porta para você entrar. Cuidador que se apresenta bem, se posiciona melhor. Cuidador que sabe se posicionar, que se posiciona melhor, é mais valorizado. E o que acontece com o cuidador valorizado? Cresce, prospera, ganha mais dinheiro, se desenvolve na carreira. Por favor, não negligencie isso. Seu uniforme pode estar te fazendo perder cliente, ou ele pode ser a chave para abrir muitas novas oportunidades.